Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, paz do Senhor para todos vocês. Inicia-se a última semana do mês e eu tenho certeza que ela vai ser incrível, não é, poderosa. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração para que realmente essa semana seja uma semana de experiências com Deus. Tem um texto nos Evangelhos em Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41, de uma história incrível, cheia de lições para nós. É a história quando Jesus convida os discípulos a entrarem no barco e atravessar para outra margem do rio. Mas diz o texto que de repente se levantou uma grande tempestade. Diz que ventos fortes batiam contra e a água começou a encher o barco de água. Não é? E naquele momento os discípulos parecia que já não tinham o que fazer, não sabiam mais o que fazer, mas eles se lembraram naquele instante que Jesus estava no barco. Já uma primeira lição para você: nunca esqueça que Jesus está no barco. Ou eu poderia fazer uma pergunta para você: Jesus está no barco? Se ele não estiver, por favor, convide-o para entrar no barco da sua vida. O barco significa a sua vida, né? E eles lembraram naquele instante que Jesus estava no barco. Diz o texto que eles desceram até onde estava Jesus, porque Jesus estava dormindo no barco, e eles disseram assim, não te importa que pereçamos? É aqui que eu quero falar com você. Ele se importa com você. Ele se importa com o que vai acontecer nessa semana. Deus se importa com todos os detalhes da sua vida. Nunca coloque no seu coração que Jesus esqueceu de você, que Ele deixou você só, que Ele não está na sua vida, que Ele não se importa com a sua dor, porque isso não é verdade. Ele se importa, Ele olha para você, Ele tem interesse em você. Tempestades na vida são inevitáveis. Algumas vêm durante a semana, durante um mês, ou às vezes uma ou duas durante um dia. Nós vivemos tempestades da vida. Tempestades que acontecem por erros que nós cometemos, tempestades que acontecem por causa das circunstâncias onde nós vivemos e tempestades que Ele mesmo manda para nós. Sim, mas eu quero garantir para você, quando Deus manda uma tempestade, Ele nunca nos deixa só. Nunca. Ele sempre está junto com a gente para viver essa experiência. Essa pergunta que fizeram para Jesus, não te importa que pereçamos? Porque Jesus estava lá, Ele estava presente. E, lógico, quando Jesus está presente, o barco nunca afunda. Então vamos lá. O que você espera dessa semana? Quais são as questões que você tem? Quais são as guerras, as batalhas que você tem para essa semana? Então, é muito importante você ter isso no seu coração. Ele se importa com você, Ele olha para você e Ele está junto com você nesse tempo. Essa semana eu vivi experiências difíceis na minha vida, com a minha família, mas senti a presença de Deus de uma maneira poderosa. Se tem uma coisa boa é sentir a presença do Senhor na nossa vida nesse tempo de tempestade. Então, Ele está com a gente. Ele está presente na nossa vida. Ele está no nosso barco. Ele nos acompanha. Tanto é verdade que nessa história, quando Jesus acorda, não é? Olha para os discípulos, diz o texto de Marcos que Ele acalma a tempestade, aquieta os ventos e vem aquela calmaria completa, não é? Ele olha para os discípulos e diz assim: homens de pequena fé. Eu quero que você viva uma experiência nessa semana para que você enxergue a presença dEle e veja o agir dEle, mas que você ouça do seu Senhor uma frase contrária: como é bom saber que você tem fé. Fé no Senhor que cuida da sua vida. Então eu quero desejar uma semana abençoada para você e para sua casa, na presença do Senhor Jesus. Se Ele não está, convide-o, porque Ele se importa com você. Deus te abençoe.